Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 12. O nosso tema é o Código de Ética de Jesus. Antes de mais nada, eu queria pedir para os irmãos oração por nós, pelas nossas famílias, pela humanidade. Eu sei, meus irmãos, que, na verdade, algumas coisas que estão acontecendo, principalmente esse surto, do coronavírus, está prejudicando muita gente, principalmente no caso eu que moro aqui em Portugal. É difícil, já que tem muitas escolas sendo fechadas, os trabalhos ficam um pouquinho mais difíceis, já que alguns postos, algumas empresas têm que parar. Mas veja uma coisa, meus irmãos, estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra. E algumas situações são provenientes, sim, da palavra de Deus, que isso se segue. E nós vemos que muitas coisas já estão acontecendo, já estão com cumprimento bíblico. Porém, meus irmãos, eu sinceramente digo aos irmãos, claro, eu não acredito nesse vírus como eles falam, o alarme que eles falam, os alardes que eles fazem acerca da mídia, colocando pânico na população. Porém, claro que provavelmente ele existe sim, não dessa forma, mas nós temos que orar, meus irmãos, nós temos que orar, porque estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra. É difícil, mas sempre houve essas coisas, sempre teve isso. Não, meus irmãos, não nessas proporções, não deste jeito, não conforme as coisas estão se desenhando. Então, vamos orar, pedindo para Deus, peço aos irmãos que orem por mim e pela minha família, e que Deus nos ajude nesses últimos dias. Na nossa lição 12, nossa lição é o Código de Ética de Jesus. O nosso texto do dia, que está em Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta lei e os profetas. Jesus, ele sempre ensinou que nós deveríamos atingir ao próximo, claro, sem nunca nos gloriar, sem nunca fazer alarme ou alarde ou propagar aquilo que nós fazemos ao nosso próximo. Aquilo que nós fazemos em oculto, o nosso Pai que está em secreto, é Ele quem nos recompensa. O código de ética de Jesus é esse, é fazer sempre bem ao próximo, mas nunca querer mostrar para os homens que está fazendo bem a alguém. A nossa síntese: ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Fazer aquilo que Jesus manda fazer, meus irmãos. Fazer o bem ao próximo, fazer o bem ao nosso semelhante, sem tocar trombeta. O nosso texto bíblico, que está em Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 8 e 14 ao 18, diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Infelizmente, hoje, nós vemos que as pessoas fazem as coisas para mostrar que elas são boazinhas, que elas são legais, que elas são simpáticas, que elas têm amor ao próximo. Mas Jesus não ensinou nada disso, meus irmãos. Jesus ensinou, sim, a fazer ao bem para o próximo, mas não com essa motivação de querer mostrar ao homem aquilo que nós não somos. Porque, de fato, nós não somos essas pessoas boazinhas, essas pessoas legais. Nós fazemos pelas pessoas porque Cristo nos manda fazer, Cristo nos instiga a fazer, e Cristo, o Senhor, que coloca esse sentimento em nós, para nós fazermos pelo nosso próximo. Porque se nós fôssemos agir por nós mesmos, nós não faríamos bem a ninguém. Então veja aqui que deixar o Espírito Santo de Deus atuar, e esse código de ética ao qual a lição vai dizer que Jesus tem que colocar em nós, e quando isso é colocado em nós, fazemos essas coisas sem querer mostrar para ninguém nada que nós estamos fazendo com o próximo, pelo próximo. Podemos citar várias situações, mas aqui nós podemos ver que Jesus não ensina as pessoas a mostrar que estão ajudando o seu semelhante. Aqui no versículo de número 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aí já vai falar de perdão, e aqui vai falar ainda de jejum. As pessoas, quando estão jejuando, diz que estão jejuando, que colocam o seu rosto contristado, para dizer que é mais espiritual que o próximo. E quando fala de perdão, nós temos que perdoar uns aos outros. Aí quando tem que pedir perdão para alguém, eu vou até colocar algo a mais, quando tem que pedir perdão para alguém, aí não, aí tem que ser secreto, ninguém pode ver, ninguém pode saber e tal, aquela coisa. Mas quando vai para jejuar, quando é para mostrar qualquer coisa, que não vai colocar o seu ego ali em risco, aí sim, aí
a pessoa tem que mostrar que é espiritual. Irmãos, se for necessário nós pedirmos perdão para as pessoas em público, nós temos que pedir. Porque quando a ofensa acontece em público. As situações acontecem em público. Então, muitas vezes, nós temos que pedir perdão em público. A nossa introdução é um consenso entre os especialistas que temos em Mateus 5,7. O cerne da mensagem de Jesus à humanidade. O Sermão da Montanha pode ser definido como a síntese da teologia prática cristã, de modo absolutamente claro. Jesus aborda as mais diversas questões que dizem respeito ao nosso viver cotidiano. Felicidade, testemunho cristão, disciplinas espirituais, relação graça e lei são algumas das temáticas discutidas pelo mestre nessas espetaculares linhas. Jesus ele faz o Sermão da Montanha, ensina as pessoas como deve ser, como tem que proceder, com bem-aventuranças, e o Senhor ali, meus irmãos, dá ali, como se fosse a doutrina cristã está ali. A doutrina cristã está relatada ali para que o homem possa seguir, independente de denominação, independente de placa de igreja. Ali está a base da doutrina cristã. Vai dizer, não, mas o apóstolo Paulo em Romanos, que é a base da igreja. Irmãos, eu estou dizendo a base da humanidade do homem. Está ali. Esmolas, oração e jejum. A nossa vida devocional é para Deus. Em seu célebre Sermão da Montanha, Jesus dedica um considerável tempo para discutir as questões das práticas devocionais cotidianas, ou seja, jejum, oração, generosidade para com o próximo. Tudo que nós temos que fazer, nós temos que fazer em secreto, nós temos que fazer buscando a Deus em secreto. Nós temos, porque às vezes a gente quer cometer o pecado que não é para fazer, aí a gente quer fazer as escondidas porque temos vergonha de praticar certas coisas. Mas aqui o Senhor nos manda fazer essas coisas em secreto, principalmente a generosidade. Principalmente, quando nós formos ajudar alguém, que Deus tocar no nosso coração, nunca faça para todo mundo ver. Aquilo que a mão direita dá, a esquerda não pode ficar sabendo. Então veja que quando nós tivermos que fazer o bem para alguém, nós temos que fazer com o coração aberto, mas sem querer mostrar nada a ninguém. É isso que Deus manda nós fazermos. Então veja aqui que quando fala do jejum, nós não precisamos, meus irmãos, mostrar espiritualidade para ninguém. Quando nós formos orar, nós temos que orar algumas questões ao nosso Pai que está em secreto, sim. Mas veja que as pessoas querem mostrar espiritualidade, querem mostrar generosidade, mas quando é para pedir perdão, quer pedir perdão às escondidas. Então aqui nós vemos que as esmolas, oração e o jejum, tudo isso nós temos que orar, claro, em grupo, mas tem muitas coisas que nós temos que entrar no nosso quarto, o nosso Pai que está em secreto, é Ele que vai nos recompensar, é Ele que vai nos abençoar. A oração, quando fala, entra no seu quarto e fecha a porta e vai orar, ali é uma coisa que nós temos que ter uma intimidade com Deus. Ninguém precisa ficar sabendo a nossa intimidade com Deus. Porque às vezes as pessoas contam a sua intimidade com Deus para demonstrar espiritualidade. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é quando nós temos a comunhão, a intimidade com Deus, e nós temos esse acesso e nós ouvimos a voz de Deus, claro, não é que Deus vai chegar no meu ouvido, não, nós sentimos aquilo que Deus quer que a gente faça. Outra coisa, nós entendemos e discernimos as situações e as questões da vida. É isso que Deus, os benefícios que nós temos de ter uma intimidade com Deus. Parte 2. Cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração. Um dos perigos da publicidade da vida devocional é a produção de arrogância e soberba em nós mesmos. Ou seja, ao invés de realizarmos algo para que o nome de Jesus seja bendito, somos tentados a agir para massagear nosso próprio coração mau. As pessoas fazem coisas, às vezes, aqui mesmo, para massagear aquilo que é mal dentro de si. Porque a pessoa comete um pecado, é pecador. Mas, Senhor, tá vendo? Eu ajudo, eu contribuo, eu ajudei o irmãozinho, dei uma cesta básica. Mas a pessoa nunca se converteu. A pessoa nunca buscou a Deus verdadeiramente para ter uma condição, para ter um acesso melhor na presença de Deus. Então veja
que nós temos que tomar cuidado com esse engano que nós mesmos, nós mesmos procuramos para o nosso coração, para massagear o nosso ego cheio de pecado, iniquidade e dificuldades. Então nós temos que ter a consciência de que nós temos que fazer algo é para Deus, é para a glória de Deus, não para nós mesmos. Não para nossa soberba, para achar que eu sou melhor, que eu sou o que mais ajuda, que eu sou o que mais contribuo, que eu sou... Eu não sou nada, irmão. Se Deus está me dando, é que eu tenho uma grande responsabilidade de fazer algo pelo meu próximo. Os riscos das espetacularização da fé. Um terceiro e último risco de estabelecer vivências espirituais como práticas públicas é aquilo que se pode definir como espetacularização da fé. Igrejas, shoppings, pregadores coach, pseudo-milagres por meio de técnicas de manipulação de massas, etc. Tudo isso atrai pessoas, produz uma lógica de resultados financeiros, de sucesso, porém não glorifica o nome de Deus. Irmãos, é claro, tem situações que Deus vai usar, porque Deus quer abençoar os seus servos, Deus usa. Mas isso não pode ser uma coisa que as pessoas têm que divulgar, têm que falar, nossa, chama a imprensa, uma coletiva de imprensa, olha, grava, hoje todo mundo tem uma câmera em mãos, pronta para usar, grava aqui, olha o que está acontecendo, olha, você viu que irmão, que esse irmão, que esse irmão, que esse irmã, que esse não sei o quê, e aquela coisa, porque ele é um homem abençoado, ele abençoa, como aquele pregador que sempre vai falar, levanta sua mão que eu vou te abençoar. Quem tem poder para abençoar o quê, meus irmãos? Nós não somos nada. Levanta sua mão direita que eu vou te abençoar. Levanta sua mão esquerda que eu vou te abençoar. Eu não tenho poder para abençoar ninguém. Nem eu, nem você. Nós podemos sim declarar palavras, sim, de bênçãos para as outras pessoas. Mas quem somos nós para abençoar? Para falar, você é abençoado, toque em mim, receba a minha unção, receba... O que é isso? Que espetáculo é esse? De graça receber, de graça dar e fazer por amor ao próximo. Quem somos nós? E aqui nós vemos que esses espetáculos as pessoas gostam, porque nesses espetáculos que são massageados o seu ego, massageado o seu pecado, a sua iniquidade. E aí nós somos pessoas que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e nós não estamos atentando para isso. Tá tudo bem, mas sempre foi assim, o que será? Será que sempre foi assim nessa proporção? Será que foi sempre desse jeito? É claro que não, nós estamos vivendo o tempo do fim. E as pessoas estão brincando com o evangelho. E aqui nós vemos que esses espetáculos, infelizmente, acontecem. E as pessoas clamam isso e pagam para isso. Porque pastores pagam caro para ter isso dentro das suas igrejas. Essas mentiras, essas falácias, essas conversas, meus irmãos. O que é isso? Por isso que Jesus deixou um código. O evangelho é um evangelho simples. Nós vemos ali no Sermão da Montanha que o Sermão da Montanha é um evangelho simples. Não precisa dessas maracutaias, dessas coisas mirabolantes. Não precisa de nada disso. O evangelho, ele é simples, porém muito eficaz. Tesouro no céu. Que tesouro é esse? Irmãos, quando nós fazemos as coisas aqui, ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde o ladrão não rouba, é isso. É fazer o bem, é fazer o nosso melhor para o nosso semelhante, para o nosso próximo. E o que se ensina hoje? É juntar tesouro na terra. Ô, meu irmão, você vai viver aqui toda a eternidade. Você tem que trabalhar, dar dinheiro para a igreja, compra a sua bênção, compra não sei o quê. Claro, nós temos que trabalhar, meus irmãos, nós temos que ter responsabilidade, ter um valor, se a gente puder guardar um valor, mas nunca se apegar a nada disso. Aqui, que tesouro é esse que nós ajuntamos no céu? É tudo aquilo que nós fazemos para Deus, é tudo aquilo que nós almejamos em Deus, é tudo aquilo que Deus até nos proporciona passar. Porque até o nosso sofrimento, como o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, produz em nós um peso de glória. Ou seja, até o sofrimento que a gente passa aqui, o Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso vai nos recompensar. Então que tesouro é esse? Algo que a gente coloca diante de Deus, a gente deposita no céu, fazendo bem para o próximo. Porque quando a gente faz o bem para o próximo e não tocamos trombeta para nós mesmos, ou fazemos de tudo para ninguém ficar sabendo, porque às vezes as pessoas
pode ficar sabendo, claro, mas não é nossa intenção seja essa. Nós estamos juntando tesouro no céu. É isso que o Senhor Jesus manda nós fazermos. O tesouro no céu é tudo aquilo que nós fazemos de bom, de bem para o nosso próximo. É tudo aquilo que nós nos preparamos diante de Deus para servir o nosso próximo, para intercedermos, para buscarmos a Deus pelas nossas famílias, pelas pessoas. É aquilo que Deus quer que a gente faça o quê? Nos preparando na sua presença para nós fazermos o nosso melhor nessa terra. E aqui no 2, onde juntar tesouros, existem, conforme as palavras de Jesus, duas possibilidades de valorizar aquilo que temos, tratando tudo como resultado exclusivo de esforço, dedicação e mérito humano, ou como consequência da infinita e merecida bondosa graça de Deus. Existe aquilo que nós temos que fazer, claro. A pessoa estuda numa faculdade, corre atrás, estuda, procura se especializar. Claro, meus irmãos, Deus vai ajudar, Deus vai, claro, Deus vai abençoar, que a pessoa está se esforçando para aquilo. Ah, mas uma outra pessoa não teve a mesma possibilidade, mas está se esforçando para uma outra. Deus abençoa aqueles que se esforçam, aqueles que correm atrás, aqueles que procuram fazer o seu melhor na condição que tem, na possibilidade que teve de vida. É isso que Deus faz. E onde juntar tesouros? Juntar tesouros o quê? No céu, com aquilo, com a realidade que nós temos. Claro, nem todos nós vivemos a mesma realidade. Então nós temos que fazer da nossa realidade, reverter ela em bênção para que o reino dos céus possa ser propagado e para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Essa tem que ser a nossa intenção. Existe um mérito humano, a pessoa trabalhar e tal, e correr atrás e conseguir um bem maior de vida, porque estudou, porque trabalhou, isso é normal, isso é correto. Claro, a gente não pode dizer, Deus abençoou ele, mas ele estudou. Pessoas que tiveram a oportunidade de estudar não estudaram, e aquelas que não tiveram a oportunidade de estudar, não estudaram. Mas mesmo assim, Deus abençoa a todos aqueles que fazem o quê? Na condição que tem, procuram fazer o seu melhor. Seja na bonança, seja também vivendo sempre ali na escassez, mas nem sempre na escassez. A pessoa fala, mas eu só... Não, meus irmãos, nós vivemos sempre em paz. Essa é a nossa realidade que nós temos que ter na nossa mente, procurar viver sempre em paz na presença de Deus. E aqui onde nós juntarmos tesouro, juntar tesouro no céu, procurar melhorar a nossa vida para com Deus. Irmãos, se você tiver a oportunidade de fazer uma faculdade para melhorar a sua vida financeira, a sua vida intelectual para a sua família, o faça. Faça sim, mas nunca se esqueça de fazer o melhor para Deus. Se preparar para fazer a vontade de Deus, porque na faculdade onde você está, no trabalho que Deus vai te colocar, ali é um lugar que Deus te proporcionou para que o evangelho venha a ser propagado, não somente com palavras, mas muito mais com o nosso testemunho. Amém? E a nossa conclusão, as riquezas dos princípios ensinados por Jesus no Sermão da Montanha devem servir-nos de inspiração para tornarmos pessoas melhores a cada dia. É isso. Melhorar a nossa vida a cada dia na presença de Deus. Sermos pessoas melhores, sermos pessoas que tenham mais comunhão com Deus e comunhão com o próximo, comunhão com o nosso semelhante. Nós, como é que eu posso dizer? Nós perdoarmos com facilidade, fazer aquilo que Deus nos proporcionou fazer na condição que nós temos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.